Bom, agora vamos falar aqui sobre o estável, o planejador. Carregando aqui só um pouquinho. Beleza. Vamos lá, como é que uma visão geral aí sobre esse perfil? Ele tem um foco em harmonização, é orientado a rotinas, é uma pessoa amável, paciente e persistente. Vamos ver como é que é o estilo do estável. Motivação para se sentir seguro, ponderação, cautela, equilíbrio emocional, saber ouvir, avaliar, impacto das ações, colaboração, ajudar os outros. As características marcantes da pessoa são pessoas que são extremamente calmas. Isso já é uma. É muito fácil identificar um alto S quando você vê uma pessoa que é extremamente calma. Porque um D, você já sabe, uma pessoa que parece estar com pressa sempre, o I, ele vai estar sempre falando. O analista, deixa eu pensar, o analista e o S. O analista e o S são mais difíceis, mas o analista não é uma pessoa que se comunica. Agora o S normalmente é aquela pessoa que não fala nada, aquela pessoa que é bem quietinha na dela ali, ela tem muita paciência para ouvir, são muito prestativos, são pessoas que gostam de estar ajudando os outros, são super pacientes, são modestos, eles não gostam de ser notados, são totalmente o contrário do I. Então eles não querem de forma alguma serem notados, eles preferem morrer a ter que subir no palco. São as pessoas que mais têm medo de falar em público, são descontraídos. E algumas características aqui. Falam calmamente, têm paciência para ouvir, independente da situação, são confiáveis e equilibradas com as tarefas e as pessoas, têm senso de justiça e segurança bem forte e buscam constantemente isso. E tudo que eu estou falando aqui é um alto S. Lembra que nós somos a união de vários perfis diferentes. Aqui o que eu estou falando, a pessoa que tem medo, morre de medo de falar em público, talvez o CT seja S, mas seja SI. Então, é uma pessoa que se comunica também. Ou seja um SD. Mas uma pessoa que é alto S e os outros são baixos, vai ser uma pessoa que não quer ser notada. E ainda mais se for aquela conjunção que a gente viu lá, um C com um S. Então, une a parte analista, que gosta de estar trabalhando, focada em precisão, e um S que também gosta de estar dentro de uma rotina e não gosta de estar prestando atenção, não gosta de estar se comunicando, prefere é uma pessoa que até gosta de interagir com pessoas, mas de forma passiva, uma pessoa que gosta de estar escutando. São confiáveis e equilibrados com as tarefas e pessoas. São pessoas que têm um temperamento muito bem equilibrado. Então, é uma pessoa que dificilmente você vai ver ela se irritar ou ela se entristecer muito. São pessoas que são muito estáveis no que diz respeito ao temperamento delas. São pessoas que gostam muito de rotina. Então, são pessoas que gostam de estar cumprindo horários, de estar fazendo as coisas de forma repetitiva. E são pessoas que você pode ver no discurso das pessoas, é, é um alto S, que elas estão sempre buscando por harmonização. Quando a gente pensa em harmonização, até o símbolo da justiça é aquela balança, né? Então, eles estão sempre buscando por justiça. E um maior medo dessa pessoa é a insegurança. Então, são duas coisas que eles buscam bastante, a justiça e a segurança. Outros podem percebê-los como mais lentos, presos no status quo, indecisos e teimosos, pois tendem a ter resistência à mudança. Como eu falei, são pessoas que são voltadas à rotina. Então, quando existe uma mudança, essa mudança ela tem que vir para quê? Exista mais segurança ou mais justiça. Porque se for uma mudança para alcançar um objetivo maior, essa pessoa de forma natural ela já é mais feliz com o que ela já tem. Então, ela é feliz, por exemplo, uma pessoa, normalmente quando ela começa a ter filhos, ela começa a ter uma família, é natural que o S dela aumente. Ela começa a satisfazer com as rotinas. Então, aquilo que ela já tem, ela já começa a ficar mais satisfeita com aquilo que ela tem. Então, para mudar algo naquilo que ela tem que ser algo que vai promover mais justiça ou mais segurança. Mas se for algo simplesmente, vou mudar isso aqui que vai transformar totalmente a rotina para ter um aumento ali de 10%. A pessoa prefere ficar segura. Então, essas pessoas elas buscam constantemente, até porque elas, deixa eu ver se eu inserir aqui nos próximos slides, são pessoas muito altruístas, postas a ajudar todo mundo, com precisam de paz e metas. Não é isso que eu vou falar ainda.
São pessoas, em relação ainda à resistência à mudança, são pessoas que gostam de, inclusive, ter a separação entre trabalho e lazer. Então, são pessoas que, no horário de trabalho, elas vão estar ali trabalhando. Fora do trabalho, é fora do trabalho. Então, não adianta ligar para essa pessoa, ficar mandando mensagem no WhatsApp para elas que aquele tempo ali é sagrado para elas. Elas gostam de ter uma harmonização, de ter o tempo para cada coisa. Então, elas vão ter o tempo para o café da manhã, vão ter o tempo ali para trabalhar, no meio-dia elas vão sair, vão almoçar, é o tempinho dela para almoçar, vão trabalhar pela tarde, depois do trabalho, chegou o horário combinado ali, cara, é lazer, é estudo ou é outra coisa, mas não é nesse trabalho. É uma pessoa que ela gosta de manter esse equilíbrio. Então ela pesa muito por essa harmonização. Então, para haver alguma mudança, tem que ser uma mudança que vá fazer, que seja ligado diretamente com um dos medos dela. E um dos medos, o maior medo de um S é a falta de segurança, que é uma pessoa que prefere ter estabilidade, uma pessoa estável, planejadora. Então, inclusive é uma pessoa super cautelosa, uma pessoa que tem dificuldade em tomar decisões porque ela pensa demais nos prós e nos contras. Então, qualquer mudança para essa pessoa não pode ser repetida. Diferente de um D e um I, cara, mudou tudo. Cara, esse produto não deu certo, por exemplo. Muda a rota, muda isso, muda aquilo. E o cara vai ali e vai fazer de boa. Um S não, ele quer ter planejamento, ele quer ter tempo para fazer as coisas. E às vezes isso é dado ah, como uma pessoa lenta, como uma pessoa que demora para reagir às mudanças. Mas essa pessoa tem um valor gigantesco para várias atividades. E isso pode ser uma deficiência para uma empresa, principalmente para empresas como as nossas empresas que são empresas voltadas ao marketing direto ou voltadas à tecnologia, que são empresas que estão mudando o tempo todo. É um perfil que tem uma dificuldade muito maior para se adaptar a isso, então vocês têm que saber exatamente onde encaixar esse perfil de pessoa. E não que esse perfil de pessoa não tenha lugar na nossa empresa. Eu até cheguei a pensar nisso um tempo. Cara, será que realmente faz sentido ter um S na nossa empresa? Porque, inclusive, minha esposa é S. Mas não era sobre ela que eu estava pensando. Eu estava pensando sobre outras, porque ela ainda consegue ter uma certa consistência ali. Mas eu percebi, no que ela faz são rotinas, é financeiro, então são sempre rotinas. Agora, outras pessoas que estavam em outras áreas que exigiam uma mudança mais rápida, elas não estavam conseguindo se adaptar ao nosso ritmo de trabalho. E foi uma coisa que eu pensei, será que vale a pena ter esse tipo de perfil na empresa? Eu comecei a refletir, comecei a notar que tem áreas na empresa que são super importantes essas pessoas e eu vou mostrar o porquê. Voltando ali um pouco, falar um pouquinho sobre como essas pessoas são pessoas muito altruístas, sempre dispostas a ajudar todo mundo, são pessoas que normalmente elas colocam os outros acima delas, então são pessoas que estão dispostas a se sacrificar pelo time. São pessoas que, como eu falei, por terem o tempo delas, precisam de prazos e metas bem estabelecidas, porque senão vai estender, vai demorar mais que o comum. Pessoas que você. Duas pessoas que vocês não podem contar tanto com metas, porque metas normalmente são ligadas a objetivos, é o I e o S. E o I e o S, vocês podem lembrar que eles são primos, porque são os dois voltados a pessoas. Diferente do D e do C, que são voltados a resultados, a precisão, a tarefas. Então, o D e o C, o executor e o analista, eles são muito mais fáceis de trabalhar com prazos e metas. O C, ele é um pouquinho mais difícil, mas como ele é muito organizado, ele trabalha melhor com prazos, mas o problema do C é que ele é, como vocês vão ver no próximo vídeo, ele é muito voltado à precisão, à exatidão, então a perfeccionismo, então ele acaba se perdendo um pouco nos prazos por conta desse perfeccionismo, mas ele, de forma geral, ele busca estar cumprindo prazos até por ser perfeccionista. Então, se ele falou uma data, ele quer cumprir aquela data. Já o S, ele prefere que as coisas vão no tempo que elas precisam acontecer. E não que isso seja ruim, muitas coisas realmente demoram tempo para acontecer. Warren Buffett mesmo fala que não adianta você engravidar 9 mulheres diferentes para você ter um filho em um mês. As coisas tomam tempo. E a paciência é um dos melhores ativos que alguém, uma das melhores virtudes que alguém pode ter. E eu concordo plenamente com isso. Tem muita coisa na nossa empresa que não vai acontecer do dia para a noite, porque ela precisa de tempo para amadurecer. Muitas coisas na empresa eu entendi que iam precisar de tempo para amadurecer. Eu sabia que ou os meus sócios não estavam prontos para isso, ou a empresa não estava pronta para isso. Por mais que eu tivesse mais tempo, eu tenho quase 10 anos já como empreendedor, comecei a empreender lá por 2009,
Eu estou em 2019, há mais de 10 anos aí como empreendedor. Então, tem muita coisa que eu já sei, só que os meus sócios ainda não sabem, porque eles não passaram por isso. E se eu atropelar eles, eu estou evitando que eles aprendam. E a gente aprende muito mais na prática, quebrando a cara, do que na teoria. Então eu prefiro que a gente quebre a cara juntos, para eles aprenderem de forma intrínseca, de forma, de forma prática, e daí a gente possa fazer as mudanças juntos que precisam ser feitas. Então muitas coisas que a gente cometeu erros, eu já sabia que ia cometer o erro, chega até algumas vezes até alertar eles, mas é bom a gente quebrar a cara junto, porque daí eles entendem que não é só eu falando, eles entenderam de forma prática que realmente aquilo não funcionou. E com pessoas também, com funcionários, eu percebo, às vezes eu falo, com um programador mesmo, que inclusive é S, que é o Guilherme. Você esteja até vendo esse vídeo aí, Guilherme, te dando um exemplo aqui de ti. Às vezes ele vem com umas ideias assim que eu sei, cara, não é assim. E ele mostra por que vai dar certo e tal. E eu falo pra ele, cara, não vai funcionar assim por causa disso, disso, disso. Eu percebo que não foi o suficiente. Ele tá ali gasgado, ele quer fazer. Eu falei, cara, vai lá e faz. Ele vai lá, faz, não deu certo, a gente senta, conversa, eu mostro pra ele como tem que fazer. Teve uma vez que ele fez uma coisa diferente do que eu falei, que eu achei que não ia dar, e deu certo. Legal. Mas a maioria que ele foi lá e o que eu falei que não ia dar, não deu, porque eu tenho muito mais tempo de experiência. Só que ele precisa também aprender. E ele só vai aprender. Às vezes a gente só consegue aprender. Quando a gente tem uma certeza na nossa cabeça, a gente só vai aprender quebrando a cara. Então, quando a gente tem, às vezes toma tempo as coisas para acontecerem. Então, esse tempo que o S precisa, não estou dizendo que ele não é importante. Muitas vezes ele é importante. Só que numa empresa que muda o tempo todo, é desconfortável para um S, mas as coisas precisam ser mais rápidas. E precisa ter alguém cobrando ele. E só entender que aquela pessoa é um S já faz com que a gente saiba que, beleza, essa pessoa ela precisa ter ali alguém mais próximo dela, com metas mais fortes para ela conseguir performar melhor. Vamos lá, características marcantes. Qual é o medo básico? Insegurança. Então, é uma pessoa que ela busca estabilidade, ela está buscando uh, uma forma de conseguir manter aquilo que ela possui, aquela rotina dela, aquele crescimento que ela tem. Então, ela quer uma segurança para que isso possa continuar. Inclusive, medo básico, insegurança, motivador, segurança. Então, é uma pessoa totalmente voltada a isso. Então, se você colocar ela num ambiente que existe muitas variáveis, é uma pessoa que ela vai se sentir muito, muito, como eu posso usar a palavra, não é inconformada, não confortável, desconfortável, uma pessoa que vai se sentir muito desconfortável e aquilo vai começar a fazer mal para ela. Isso é porque eu já tive um S numa área que exigia tempos de respostas rápidos, exigia mudanças rápidas e essa pessoa, ela me falou com essas palavras uma vez, cara, parece que eu estou sendo torturado aqui. Quando ela me falou isso, eu falei, cara, como assim? Tipo, é o que eu gosto de fazer, é uma coisa que eu faço, por que que tá acontecendo isso? Foi só quando eu entendi o perfil dela que eu falei, cara, realmente eu tava torturando essa pessoa, coloquei ela no lugar, cara, é aqui, só organiza isso, só mantém isso funcionando, coisas que exigiam rotina que eu odiava, odeio ainda, e funcionou super bem. Então, qual que é um valor para a empresa? Cara, serviços, de forma geral, serviços que exijam manutenções diárias, semanais, suporte, é uma pessoa que vai receber ligação, é uma pessoa que gosta de ouvir e gosta de ajudar. Então, bota essa pessoa no saque, bota essa pessoa para resolver pepino de reclame aqui, coisas assim. Essa pessoa ela vai ouvir muito bem a pessoa, vai acolher ela e vai ajudar a resolver o problema da melhor forma possível. Uh, Outra coisa é especialista. Por ser uma pessoa voltada à rotina, uma pessoa que está sempre. Uma pessoa que se sente confortável na rotina em executar. Inclusive, muitos atletas têm um alto S. Eu comecei a dar uma olhada. No final do último vídeo que eu vou fazer aqui para vocês, eu vou mostrar alguns relatórios de forma geral. Eu vi relatórios de empresários, relatórios do perfil comportamental de empresários, de atletas, de artistas. Como vocês devem imaginar, artistas de grande parte são comunicadores, os influentes, principalmente artistas que exercem a comunicação. Também existem vários artistas que são analistas. Depois, empresários. A maioria dos empresários são, pelo menos dos relatórios que eu vi, são
são D, são executores, depois comunicadores, depois analistas e depois os S. Então, essa é a ordem que eu ouvi dos empresários. Então, S tem muito menos S como pessoas estáveis como empresário do que o D, que faz muito sentido, porque imagina, o S é alguém que está buscando segurança. E ser empreendedor, quem está assistindo esse vídeo é empreendedor sabe, é uma montanha russa, todos os dias, de emoção, de faturamento, de lucratividade, de riscos, é risco o tempo todo, e o S não gosta de assumir riscos, então automaticamente o S ficou lá em último lugar. Agora, em atletas, foi primeiro o S e depois D. Então o S, eu até fiquei surpreso, porque o D é competitivo, é agressivo, quer vencer, só que pensa, para ser um atleta de top, vai precisar de muita rotina. Todo dia. Todo dia a mesma coisa, mesmos horários, mesma alimentação. Então o S ele tem uma facilidade para isso. E uma vez eu falei, brincando, isso já faz uns 6 anos, cara, como eu queria ser um robozinho. Porque daí eu ia comer todo dia a mesma coisinha, estudar a mesma coisinha, fazer tudo igual, porque é muito difícil para mim cumprir uma rotina. E talvez você esteja me escutando aqui também, você não é S, você tem essa dificuldade maior. Como eu gosto quando eu consigo acordar no meu horário que eu gosto. Eu adoro acordar às 5h30, 6 horas da manhã. Eu faço minha leitura, faço minha rotina matinal, escrevo minha gratidão no caderninho, daí eu planejo meu dia, daí eu leio meus artigos no Medium, daí eu leio minhas 100, 200 páginas, depois eu vou lá, vou para a empresa, trabalho, eu faço minha rotina certinho, me alimento bem. Cara, eu adoro quando eu consigo cumprir isso. Mas eu não consigo todos os dias. É muito difícil para mim conseguir manter a rotina. Exige um esforço adicional. Agora, um S, ele naturalmente ele tem a facilidade para se adaptar dentro de uma rotina. Então, é uma coisa que eu invejo super em quem tem um alto S, essa capacidade de ter e trabalhar com rotina. E como eu falei, todos os perfis têm seus pontos altos, seus pontos bons e seus pontos negativos. Agora, personalidades alto S. A gente tem a Madre Teresa de Calcutá, Milton, nem sei se é de Calcutá, mas acho que é. Milton Nascimento, Eduardo Suplicy, Michelle Obama, Gandhi, Martin Luther King, o Michael J. Fox e o Star Wars, Luke Skywalker, que é o cara que, se vocês acompanham os filmes deles, as séries, é um cara que está sempre se doando, assim, sempre preparado para se sacrificar, diferente do pai dele, que é o Darth Vader, que é totalmente o contrário. Ele quer dominar, ele quer matar todo mundo, ele tem os objetivos dele ali, ele quer cumprir os objetivos dele, independente de quem esteja no caminho. E como vocês podem notar, a maioria das pessoas aqui, elas são pessoas que se dedicam às outras, se dedicam a causas sociais, se dedicam a, de alguma forma, trazer mais justiça para o mundo, fazer de um mundo um lugar melhor. E outra personalidade que a gente tem aqui, que inclusive eu acho que eu vou mostrar no analista, que eu considero hoje, pela forma, pelo discurso dele, é o cara da Microsoft, esqueci agora. Vocês estão falando o nome dele aí, mas não adianta falar o nome dele porque eu não lembro. Mas o cara que criou a Microsoft, daqui a pouco eu vou mostrar ele. E por quê? Há um tempo já pra cá, ele vem trabalhando em causas sociais, e o discurso dele é muito voltado a transformar o mundo, a tornar o mundo mais igualitário, pessoas na África que nascem sem condições básicas de saúde, saneamento básico. Ele se voltou, a esposa dele há muito tempo já, ela se volta a projetos sociais, e ele, acho que faz mais de 10 anos que ele tem se voltado inteiramente a projetos sociais. Ele não é mais o CEO da Microsoft, e há um bom tempo já. E ele se voltou inteiramente a isso. Se você começar a escutar os discursos dele, é um discurso alto S. Ele sempre foi um cara super voltado à rotina, mas eu peguei vídeos dele até antes de fazer esse vídeo aqui, eu fui só confirmar, será que é isso mesmo? Eu fui lá no YouTube, eu olhei os vídeos dele mais antigos, quando ele estava apresentando novos computadores da Microsoft. E olhei também vídeos recentes, quando ele está falando mais sobre o que ele tem feito pela humanidade e tal, através das ONGs que ele tem. Inclusive ele tem um projeto com o Warren Buffett, que é para as pessoas doarem. Eu li 2 livros de bilionários, isso agora, 2 livros que no título está escrito bilionários, os 2 livros eu li, e um deles é escrito por um brasileiro que trabalhou durante um bom tempo na Forbes,
e ele fala sobre esse pacto que o Warren Buffett tem feito com o dono da Microsoft, o ex-dono da Microsoft, de doarem toda a fortuna que eles têm após a morte deles. E tem vários bilionários que já assinaram esse pacto. Onde o S manda bem? Em atividades rotineiras, como eu falei, visíveis, demonstrando paciência, ajudando os demais, sendo um bom ouvinte, criando um ambiente de trabalho harmonioso e sendo leal. É uma pessoa que tem um senso de justiça muito alto, e é uma pessoa que é muito leal às causas que ela assume. Então, você pode imaginar, onde é que eu botaria um S? Cara, pensa, financeiro. Financeiro é um excelente lugar para ter uma pessoa com um alto S, porque é uma pessoa leal, uma pessoa com senso de justiça. Então ela vai, cara, não é justo eu pegar um pouco mais aqui pra mim ou fazer qualquer coisa do tipo, porque ela tem senso de justiça forte, aquilo machuca ela se ela vê algo que é injusto. Vamos lá, onde é que o S não manda bem? Onde é que ele precisa melhorar? Reagir mais rápido a mudanças, se envolver em mais de uma atividade, que o S ele gosta de fazer as coisas uma coisa de cada vez, então ele tem uma dificuldade muito grande. Eu nem vou dizer multitasking porque o multitasking é errado, mas ele tem a dificuldade de trabalhar em projetos diferentes ao mesmo tempo. Então, eu estou executando essa tarefa precisa de outra resposta. Então, nesse meio tempo, eu vou trabalhar em outra coisa. O S ele tem uma dificuldade para trocar, ter esse switch, essa troca, esse switch entre projetos. Se autopromover é uma pessoa que ela gosta do anonimato, uma pessoa que é super low profile, uma pessoa que não quer estar se mostrando, diferente do I. Então é bom ela se autopromover, inclusive para poder ter cargos melhores, conseguir ter mais influência, ter mais amigos, se pressionar menos. É uma pessoa que ela se cobra bastante, então é uma das coisas que o S precisa trabalhar bastante. Tomar decisões mais rápido, como eu falei, é uma pessoa que vai ponderar um monte para tomar cada decisão, e isso acaba fazendo com que seja uma pessoa que demora para agir e demora para tomar decisão. Se adaptar a um ambiente imprevisível. Isso aqui é quase impossível para um S. Dói muito, mas hoje em dia não existe mais previsibilidade. A gente tem alguns teóricos que chamam de era líquida. Por que era líquida? Porque tudo é mutável, tudo está o tempo todo corrente, tudo muda muito rápido hoje em dia. Então, inclusive esse perfil S, se você ver para trás, historicamente, nessa análise comportamental da população, ele vem caindo um pouco. Porque antigamente as pessoas buscavam por estabilidade e encontravam estabilidade. Hoje as pessoas buscam por estabilidade, e a estabilidade ela é uma ilusão. Porque mesmo no emprego, mesmo hoje em dia, o que tem mais estabilidade que o emprego público? Mas mesmo assim, agora vai começar a ter várias privatizações. Então, a estabilidade cada vez se torna mais uma ilusão e é mais difícil de ser encontrada. O que essa pessoa deseja no ambiente? Rotinas previsíveis. Então, você não vai colocar essa pessoa numa atividade que ela vai ter que fazer diversas coisas diferentes. Crédito por trabalho realizado. Então, você vai chegar e... Mas aí que tá. Então, eu gostaria daí de... Aqui é importante adicionar uma coisa. Crédito por trabalho realizado de forma individual. É uma pessoa, como eu falei antes, ela não gosta de ser... Ela não gosta de ser demonstrações públicas e tal. Então, cara, quer deixar um infeliz, manda aqueles carros de música, nem sei se existe ainda, aqueles carros de parabéns pra ele, daí vai chegar lá na frente da casa dele, ele vai sair pra rua, todos os vizinhos vão sair pra ver também, e ele vai cantar parabéns, ele vai bater palma. Agora tu faz isso com o S, cara, o cara vai se esconder debaixo da cama, o cara vai ficar traumatizado. Então, quando for dar esse crédito por trabalho realizado, dá de forma ele vai gostar mais que seja de forma individual, chegar para ele, mostrar para ele quando você está gostando do trabalho que está sendo realizado. Outra coisa, uma pessoa que diferente de um D e de um I, e até mesmo de um C, mas principalmente de um D e do I, é uma pessoa que não gosta de conflito. Então é uma pessoa que gosta de ter o conflito mínimo. Só que não é uma pessoa que não vai conflitar.
Como ela tem um forte senso de justiça, quando esse senso de justiça é abalado, essa pessoa vira um leão, ela vai pra cima, vai querer defender isso. Mas tirando isso, por exemplo, cara, ah, se tem alguém ali que tá sentando ao lado dela, que tá incomodando ela, que fica chamando ela o tempo todo. Ela não vai dizer pra essa pessoa falar menos, ela vai pegar as coisas dela e vai sentar do outro lado. Então é uma pessoa que ela tenta fugir do conflito sempre que ela pode. É uma pessoa que é excelente para exercer procedimentos operacionais padrões. Aqui são as POPs, né? Então você vai lá, vai criar para essa pessoa toda uma rotina, ela vai seguir essa rotina, então isso é muito bom. E ela precisa de mínima interferência do trabalho na vida familiar, como eu falei. Cara, chega final de semana ou... Claro, se você combinar com ela é uma coisa. Se combinou com ela que ela vai trabalhar final de semana é uma coisa. Mas aquela coisa, surgiu um imprevisto, uh, essa não é a pessoa para isso. A não ser que ela faça algo que ela é extremamente apaixonada por. Porque daí não existe diferença entre trabalho e lazer. E é o ideal. O ideal é sempre você conseguir encaixar as pessoas, é o que eu tento fazer na empresa, encaixar as pessoas em atividades que elas são extremamente apaixonadas. Porque daí, cara, é final de semana, é de noite, você vai conversar com ela sobre algum assunto da empresa, não necessariamente sobre uma atividade da empresa, mas sobre um livro, sobre algo que ela pode melhorar, e ela vai estar disponível, ela vai querer conversar sobre isso. Para ser mais eficaz, a pessoa precisa de quê? Ser condicionada antes da mudança, então você vai falar para ela antes de haver uma mudança. Então você vai explicar todo o motivo de uma mudança antes, explicar como isso vai impactar positivamente na segurança e na justiça, seja lá o que for. Vou dar um exemplo como é que eu fiz na empresa, tá? A gente ia se mudar para um novo endereço e eu tinha contratado pessoas para trabalhar aqui, ingleses, amigos meus, que eles vieram para cá para ter qualidade de vida, para morar perto do escritório e tal. E só que eu chegar para eles e simplesmente falar, cara, a gente está se mudando para longe, tá? 20 quilômetros, vão ter que começar a pegar carro todos os dias e não tem o que fazer, é assim. Seria uma coisa, o que que eu fiz, como é que eu condicionei a mudança com eles? Eu não tô dizendo, eles nem são S, ambos são I. Mas eu já fiz esse condicionamento é importante fazer sempre. É uma atitude de liderança isso. Então, se vocês, eu acredito que nem só com S, mas o ideal é você exercer com todos. Mas é que com os outros você até pode fazer de uma maneira mais suave, mas não tão trabalhada. Mas o ideal é fazer com todos dessa maneira que vocês conseguem ter um resultado melhor. Que é o quê? Eu cheguei para eles e falei, olha, vocês vieram para cá, vai ter qualidade de vida, etc. A empresa está crescendo, esse espaço aqui não nos comporta mais, a gente tem pessoas pegando, e agora se eles fossem essa, tá? A gente tem pessoas pegando o ônibus demorando quase 2 horas para chegar aqui e quase 3 horas para voltar para casa. A gente vai crescer ainda mais, então aqui a gente está cercado por 2 montanhas e um mar e num bairro extremamente residencial, então um ônibus só passa de hora em hora e tá bem difícil de contratar pessoas para trabalhar aqui porque a gente está muito afastado de tudo. E por conta disso, eu acredito que a gente vai ter que se mudar para outro lugar. Mas esse lugar vai ter esse benefício. E daí eu fui conversando com eles e eles foram concordando. É uma coisa que eles também não gostaram tanto, mas fazia parte da mudança. Então eles foram condicionados antes da mudança acontecer. E isso é importante vocês fazerem com todos que trabalham com vocês, mas com S isso é fundamental. Se vocês não fizerem isso, uh, vocês vão ter uma perca de performance gigantesca ou até mesmo perder essa pessoa. Conhecer as diretrizes da tarefa, então essa pessoa ela gosta de. Não é simplesmente. Diferente de um D, o que acontece com o D? O D ele gosta de ter controle sobre. Então tu vai dizer para ele, cara, a gente está com um problema ali nas notas fiscais, tem um problema com notas lá com nossa logística, cara, preciso que tu resolva para mim. Cara, ele adora esse tipo de desafio. É esse desafio que ele gosta, que daí ele vai dar o jeito dele, ele vai ter esse mérito, esse desafio. Agora o S não, ele quer, cara, olha só, deu problema nos nossos fiscais, aqui está o procedimento padrão, aqui tem quais são as etapas que você precisa cumprir para estar conseguindo concluir e para consertar esse problema. Então é uma pessoa voltada à diretriz de tarefa. E é uma pessoa que ela necessita conhecer essas diretrizes para conseguir performar. E o outro item ali é serem gerenciadas com deadlines, porque como a pessoa que ela gosta de tomar o tempo dela, fazer as coisas
de uma maneira que toma mais tempo, se ela não for bem gerenciada com deadlines, ela vai acabar demorando muito mais tempo que os outros setores precisam. Quais são as áreas da empresa que essas pessoas se dão muito bem? Suporte, o saque é perfeito. Não existe pessoa melhor para estar no saque do que uma pessoa do tipo S, do perfil S. Trabalhos rotineiros, então trabalhos que exijam continuidade ali, quase sempre a mesma coisa, são os melhores. Trabalhos que necessitam de lealdade, porque não que lealdade, nem tudo precisa de lealdade. Então nisso não precisa de lealdade, tudo a gente precisa de lealdade. Mas para algo que é muito sensível, pessoas com alto S são perfeitas para esse tipo de perfil. Porque são pessoas que vão ter um a mais, uma entrega a mais no que se diz respeito à justiça, à lealdade, então elas nunca vão tentar achar uma forma de tirar vantagem, alguma coisa do tipo. E é isso, então, o S, e o próximo eu vou falar sobre o C, sobre o analista, e depois eu vou fazer uma conclusão aqui, fechando esse nosso quadro do DISC.